dia, meus irmãos. Deus está presente aqui, conforme Ele prometeu. Ele não prometeu? Ele não está presente aqui por tratar-se de uma igreja. Ele está presente aqui por tratar-se de uma igreja. É diferente. Quando fecharmos a porta, ele não ficará no vazio. Não. Ele vem com o seu povo, vai com o seu povo, ele mora com o seu povo e faz do seu povo a sua igreja. Ele resolveu não habitar em templos feitos por mãos humanas. Ele destruiu esse templo e construiu um outro templo. Vamos supor que aconteça um terremoto e esse templo seja destruído. A igreja foi destruída por conta disso? Não. Nós vamos nos reunir na praça. Lá na casa do pastor Daniel. Pode ser, pastor? Pode. Olha, a sala não dá, mas pode ser no estacionamento. A gente vai para lá. Não é isso? Lá na varanda do Eduardo Castelo. Pode ser lá? Pode. Pronto. Continua sendo a igreja de Cristo Jesus. Não é o templo que caracteriza a igreja. Somos nós que somos a igreja dele. Ele está aqui porque o seu povo está aqui. E essa reunião, ela é diferente daquela que você tem no condomínio. Ou daquela que o seu chefe diz, olha, hoje é reunião dos funcionários. É diferente. Eu quero convidá-lo para, entendendo esta diferença, que se chama culto, venhamos com esse sentimento de culto, esse desejo de culto, prestar a Jesus um culto. Amém? Quem resolve conscientemente, volutivamente fazer isso, eu quero convidar a colocar-se em pé. E o pastor Vinícius, eu convido a que fique comigo hoje aqui. Ele e a Débora estão retornando de férias. Eu quero tê-lo aqui comigo. Vamos orar? Obrigado, pastor. Senhor, esse povo aqui reunido, e reunido por causa do teu Espírito, trazido para render glórias e graças, louvores ao Senhor. Esse povo se chama igreja, a tua igreja. Ele tem as marcas de teu filho Jesus, marcas essas que o teu filho mesmo colocou em cada um de nós. O nosso sentimento em estar aqui é reverentemente prestar culto ao Senhor, glorificar o teu nome, exaltar as tuas obras, bendizer os teus feitos, render-se ao Senhor, conhecer a tua vontade, obedecer ao Senhor acima da nossa própria vontade. Nós vamos cantar louvores ao Senhor também vamos dirigir orações. Nós vamos dizer para o Senhor que estamos contentes com o que o Senhor é e com o que o Senhor tem feito. Isso satisfaz o nosso coração. Queremos ouvir o recado do Senhor na boca do teu servo. Por isso, chamamos esse momento de culto. Esteja aqui para aceitar esse culto por meio de Jesus e abençoe todo esse povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As tuas obras te coroam. Vamos cantar louvores? Obrigado, pastor. Obrigado. Bem alegres e animados, porque é um cântico que todos nós conhecemos, né? Tuas obras te coroam como a
abençoe. Podia ser em alemão, né? Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo de número 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9. Eu quero, junto com os irmãos, de forma responsiva, iniciar a leitura no 19º versículo. Versículo 19, eu lerei, e depois em uníssono a igreja os pares, do 19 até o 25. Paulo, escrevendo para a igreja, diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, com o fim de ganhar o maior número possível. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Amém? Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. Esta semana é uma semana difícil para a cidade. Não somente para os que creem em Cristo Jesus e vivem na cidade, mas para toda a cidade. É uma semana cujo predomínio é da nossa carne, da nossa vontade carnal. Muitos sons, muitos movimentos que acontecem na cidade não são dignos da natureza de Deus. E eu quero convocá-los a orar, a tirar um tempo para que Deus proteja o seu povo. Nesse tempo, algumas igrejas saem em retiro e eles estão em um lugar específico com um objetivo muito claro e específico. E eu quero que a gente ore por esses retiros e abençoe a igreja que vai ficar na cidade. E abençoe o povo de Deus que vai ficar na cidade. E evitem, principalmente no final de semana, andar muito tarde por conta de constrangimento, de abordagens não muito apropriadas. As pessoas fazem uso de bebidas e de outras coisas que fazem mal, digamos assim. E eu quero convidá-los a orar por isso. É uma festa chamada Festa da Carne, Carnaval, em que fica em evidência a carne. E às vezes a carne fica muito à mostra, e isso denigre a imagem do Criador. E eu quero convidar a igreja para entender isso, orar. Orar ao Senhor, para que Deus abençoe a sua igreja, abençoe o povo, e que a igreja seja luz e seja sal desse momento. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos a necessidade de Te buscar.
reconhecemos a necessidade de nos render ao Senhor e clamar que o Senhor guarde a tua igreja. Proteja a mente, os olhos e os ouvidos de todo o teu povo. E que a igreja, ó Deus, que está em retiro, seja fortalecida e abençoada. E aqui está na cidade, seja luz e seja protegida. Suplicamos que o Senhor abençoe o teu povo. O Senhor tem compromisso com o teu povo. Portanto, o fortaleça e o abençoe, guardando-os do que o Senhor chama de mal. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos começando uma fase nova na Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar seminários. Nós temos alguns seminários que a partir da próxima semana serão expostos ali na parede. E você então já fez a sua inscrição. Você vai ser orientado a se deslocar. Se você não fez ainda, liga essa semana para cá, dê um pulo hoje ali, avise para a secretaria, olha, eu vou estudar sobre louvor e adoração. Vou estudar os temas atuais. Eu sou atraído pela escatologia, os assuntos alusivos à volta de Cristo, os últimos acontecimentos. Eu quero estudar sobre o panorama do Antigo Testamento. Eu quero estudar sobre esse assunto. Então, durante um período, nós vamos estudar aquele assunto de forma interativa. Então, faça a sua inscrição, tá bom? Dia 24, desse sábado que vem, no outro, aqui mesmo no templo, nós vamos começar um estudo não só do hebraico, mas dos princípios do hebraico para aplicá-lo à nossa realidade. O objetivo não é que você aprenda a língua hebraica, é que você veja que existem palavras que podem trazer em si não só clareza, mas edificação para nós. É isso que significa? Eu creio que nós sejamos abençoados de forma muito rica com o estudo desta matéria. Será sábado, 9h30 a 10h30. Dia 24. Aqui mesmo. A princípio, pensamos em fazer no ECC. Mas a estrutura lá só nos beneficiava no que tange a estacionamento. O resto seria difícil. Então, nós entrando em entendimento com o professor da matéria, nós compreendemos que vai ser melhor aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos cantar louvores ao nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Deus esteja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja. Miltinho está fazendo um esforço ali para que as letras estejam ali na frente, mas vocês conhecem as letras. Nós vamos cantar 2 músicas, Consagração e Tu Sondas, são músicas conhecidas de todos, né? Mas vamos orar primeiramente ao Senhor, pedir a intercessão dele neste momento, na hora do culto, para que o servo possa falar aos nossos corações, impregnar as nossas mentes e que estejamos cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por estarmos na tua casa. Agradecemos também por aqueles que ainda não chegaram, mas que chegarão, Senhor, de acordo com a tua santa vontade. Nós acreditamos, ó Deus, na tua fidelidade, no teu amor, em tudo que o Senhor deixou para nós. E que o teu evangelho seja o nosso foco, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé. Possamos juntos louvar ao Senhor. Possamos aprender o que Ele tem para nós. Ele reservou esse dia para nós. Ele reservou esse momento para que nós estejamos aqui agora, com amor e com a fidelidade que Ele deixa para a gente.
coração. Eis que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti. Olha, Senhor, tudo sabe de mim, tudo sondas meu coração. Eis que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. E não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua Um dos focos do cristianismo é acreditarmos na ressurreição histórica de Jesus. Isso é para nós uma dádiva, um verdadeiro sentimento de amor que Deus colocou para nós. Se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, é vã a nossa fé. Certamente Deus mostrou com grande privilégio para nós o verdadeiro amor que Ele quer que nós passemos uns aos outros. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus, vamos clamar por isso, vamos orar para eles, vamos orar pelo nosso mundo, pela nossa cidade, pelos nossos políticos, por quem dirige a nossa nação, pela nossa igreja, pelas nossas famílias, consagrando tudo o que nós somos para Deus. Amém. Consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo Deus.
louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores como tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E beleza, toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Obrigado. Obrigado. Colossenses, mesmo assentados, os 8 primeiros versículos dizem assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual vós ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho,
que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Pastor Vinícius, por gentileza, nos conduza em oração. Obrigado. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra nesse momento, querendo ouvir o que o Senhor tem para nós, para nos edificar, para nos transformar, para nos motivar a viver a vida digna do Evangelho, Senhor. Abençoa o Teu servo que vai expor a Tua palavra, capacite-o com o poder do Teu Espírito e nos capacite também a ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. A minha igreja de Jesus Cristo. Minha ou dele? Dele ou minha? O que é que move uma igreja hoje? Como é que se caracteriza uma igreja? Você falou para o seu filho, acorde que nós vamos para a igreja. Quando uma pessoa passa na porta, aí ele vê bem grande, um letreiro garrafal, igreja cristã evangélica. O que é que vem na mente da pessoa? Qual que é a diferença da igreja de Jesus para o condomínio do seu bairro? Qual a diferença da igreja de Jesus para a Lojas Americana? Qual a diferença da igreja de Jesus para a Embraer? Não, aqui é a igreja. Aqui se fabrica aviões. E aqui, o que se fabrica? O que é? Porque existem igrejas. E às vezes, igrejas dentro da igreja. Às vezes dizem igrejas. Mas eu queria ver o que é que caracteriza a igreja de Jesus. Porque hoje existem igrejas movidas pela música, centrada exclusivamente no louvor. Existem igrejas que só investem no louvor. Agora, gente, nós vamos louvar. A turma toda fica atenta. Agora, o momento da palavra. A turma boceja e se ajeita no banco para dar aquela cochilada. Porque a igreja, aquela, só é movida pela música. Existem igrejas movidas pelo seu líder. Tem a cara do líder e às vezes a cara na porta da igreja, bem grande. É a igreja fulana de tal do ministério do pastor Beltrano. Existem igrejas assim. Não estou aqui com isso criticando essa ou aquela. Não, eu estou trazendo para nós uma realidade sobre a existência de igrejas. Tem igrejas que têm a cara do pastor. Eu sou da igreja do pastor fulano, ou do ministério do pastor Beltrano. Existem igrejas movidas por ministérios. Você chega para visitar e já é colocado em um ministério, porque eles acreditam que não existe nada que funcione a não ser dentro do ministério X, do ministério Y, e todo o investimento daquela igreja é em função de ministérios. Nada acontece fora dos ministérios. Existem igrejas que são movidas por dons. Qual que é o seu dom? Qual que é o dom do senhor e o dom da senhora? Você já descobriu? Eles investem mais em descobrir o dom
do que em descobrir a vontade do Criador dos dons. Porque o que interessa é se você tem o dom, já descobriu, então vamos buscar esses dons. Trabalhar para o enriquecimento dos dons na igreja. Tem igreja que tem a cara disso. E tem igreja que tem cara de nada. Ela não tem cara de nada. Ela não faz nada, ela não canta nada, ela não sai para lugar nenhum. É a igreja do nada. Qual que é o plano da igreja? Eu não sei. Sabe que eu não sei? Estão indo para onde? Sabe que eu não sei. Qual que é o ministério? Sabe que eu não sei. Igreja do nada. Existe uma igreja que ela é predominada pelo nada. Ela sente nada, ela fala nada, ela sabe nada. Vai para lugar nenhum. E às vezes nem para o céu. Qual que é a cara da nossa igreja? Ou da minha igreja de Jesus? Paulo escreve essa carta aqui, ele traz a marca da igreja de Jesus, que precisa ser a minha. Não é errado uma igreja ser movida por música, não. Contanto que esteja centrada em Jesus, porque a igreja é dele. Contanto que o louvor e a música que sai fale de Jesus e edifique a vida do povo de Jesus. Não é errado uma igreja investir em descobrir os dons, contanto que esses dons, uma vez descobertos, glorifiquem ao dono do dom e faça com que a igreja cresça para a glória do dono do dom. Não é errado uma igreja, sei lá, colocar a cara do pastor lá na porta, bem grande, em 3 dimensões. Quem está daqui vê, quem está daqui vê, quem está daqui vê. Beleza. Não estou criticando. O problema é qual que é a realidade da vida daquela igreja. Ela glorifica o nome do dono dela, porque a igreja só tem um dono. Uma vez o meu irmão, pastor no interior do Goiás, estava ouvindo alguém perguntar para um pastor numa igreja que ele visitava. E a pessoa perguntou para o pastor, quem que é o dono da igreja? A família dona da igreja. Aí o pastor disse, aqui não tem. Aí o outro respondeu, então é o senhor. Então é o senhor. O senhor domina tanto sobre a igreja que tornou-se o dono dela. Não estou dizendo que é errado ter uma família que predomine, que sustente a fé, que evangelize. O errado é quando desvia-se disso para a família. Não. A igreja existe para a glória do seu Criador. E Paulo escreve aqui, e ele fala sobre algumas características da igreja de Jesus que tem que ser a minha. A primeira delas é essa daí. No primeiro e no segundo versículo, ele dá o destino da carta. Olha, Paulo, o apóstolo, e também Timóteo, o irmão Timóteo, irmão que vocês conhecem, do meio de vocês, gente nossa, o irmão Timóteo, estamos escrevendo essa carta. E o destino desta carta é para a igreja movida por Jesus Cristo, que tem algumas características, e a primeira delas é que eles são santos. E também são fiéis. Eles estão no mundo, mas são santos. Perdem o emprego, mas são santos. Eles cantam louvores, mas são santos. Colocam a foto na porta da igreja, mas são santos. Eles atravessam dificuldades de ordem financeira, mas continuam santos. Não tem esse dom, nem aquele, mas são santos. Eu estou escrevendo para a igreja movida por Jesus, cuja membresia é repleta de gente santa. E não são santos segundo os conceitos da igreja, porque a igreja tem alguns padrões de santidade. Tempo desse, o professor Marcos Deman falou sobre a cara que a igreja tem do santo.
Lembram disso? Então nós temos os nossos critérios. A igreja pode canonizar esse e não esse. A igreja faz isso. A mídia tem os seus critérios de canonização que às vezes não batem com os da igreja. Mas a igreja movida por Cristo, de acordo com o que Paulo escreveu aqui, são santos segundo Deus. Deus disse, esse é santo. Porque Deus, que é santo, tem os seus critérios. Mas ele diz que não somente santos, mas também são fiéis. Algo que nós não conhecemos bem, esta palavra é fiel. Às vezes nós achamos que fidelidade está ligada à misericórdia, e não está. Às vezes nós achamos e cantamos como se fidelidade estivesse ligado à bondade. Não é! Fidelidade está mais ligada à justiça e à equidade do que à bondade ou misericórdia. Às vezes nós clamamos que Deus seja fiel, quando deveríamos clamar que Ele seja misericordioso. Fidelidade é aquilo que Ele é por conta do que recebeu. O que eu passo para vocês é o que eu recebi. Isso chama-se fidelidade. Bondade é quando Ele me dá aquilo que eu não mereço. Misericórdia. Entendem? Aí aqui Paulo diz, olha, estou escrevendo uma igreja movida por Cristo, com a cara de Cristo, e ela é santa, mas também ela é fiel. Ou seja, nós vamos nos amar conforme fomos amados. Nós vamos nos apoiar conforme fomos apoiados. Vamos estender misericórdia como foi estendida para mim misericórdia. Isso é fidelidade. Eu quero que vocês, igreja movida por Cristo, sejam fiéis. Ou seja, que vocês falem do que receberam dele. Amem como foram amados por ele. É isso que caracteriza uma igreja. Eles são fiéis. Fiéis a quê? Ao que receberam dele. Eu não posso ser fiel ao que eu recebi do homem. Não. Eu tenho que ser fiel ao que eu recebi do Senhor. Porque quando o homem não me dá, eu não tenho o que dar. Quando o homem falha comigo, eu sou estimulado a falhar com ele. Então, em termos de fidelidade, eu não olho para vocês, eu olho para ele. E a fidelidade que caracteriza a igreja é o que eu recebi dele e passei para vocês. Gente, eu vou perdoar vocês como eu fui perdoado. Sem que vocês mereçam. Essa é a ideia. Aos santos e fiéis. A primeira característica é essa aqui. Então, é um chamado a que nós sejamos fiéis ao que nós recebemos. Eu recebi amor, então eu amo. Eu recebi misericórdia, então eu serei misericordioso. Não tem como não ser. Porque eu vou refletir ele. Eu sou embaixador dele. Paulo, o apóstolo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, estamos escrevendo uma carta aos santos e fiéis. Mas ele diz que também a igreja movida por Cristo tem fé em Cristo. Ao contrário de alguns de nós, em algumas situações, que colocamos fé em outras coisas, a igreja movida por Cristo acredita mesmo em Cristo. Marcos, dirigindo o louvor, ele falou sobre o Cristo ressurreto. Vocês acreditam mesmo que é possível um homem que foi morto na cruz
depois de 3 dias sepultado, vai sair? Eu creio. Eu não vou nem pensar, eu creio. Eu digo para minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele ressuscitou. E se eu não creio nisso, disse o Marcos, que não é igreja. É vã a minha fé em qualquer outra coisa. Eu estou perdendo tempo se eu não acredito na ressurreição. E a partir do próximo domingo, nós vamos caminhar 40 dias para celebrar a ressurreição do Deus desta igreja movida por Cristo. Amém? A maior festa do cristianismo é quando nós nos ajuntamos para celebrar a ressurreição. Igrejas que acreditam, movidas pela fé em Cristo. Porque a igreja que acredita em objetos sagrados. Tem igreja que vende água sagrada, óleo sagrado, pano sagrado, pastor sagrado, reverendos sagrados. Esse óculos foi do pastor fulano. Nós, a igreja de Cristo, cremos em Cristo, sem objetos sagrados. A Bíblia só é sagrada porque ela tem a palavra de Deus. E é sagrada para os sagrados. Isso. Vamos colocar uma Bíblia bem grande na porta da igreja e dizer, viva a Bíblia, salve a Bíblia. Não! Não adoramos a Bíblia com quanto livro. Adoramos ao Deus de que fala a Bíblia. É por isso que a gente tem várias Bíblias. Tem várias. Nós não adoramos a Bíblia com quanto livro. A nossa fé não pode estar na oração. Quem vai orar? Eu, pastor, então é uma oração poderosa. Vocês conhecem aquela oração poderosa? Tem igreja que tem fé na oração poderosa, ou na oração do pastor poderoso, porque o pastor poderoso tem uma oração poderosa. Não é verdade, nós não cremos nisso. Não cremos que há uma oração mais forte. Olha, gente, quando aquele homem orou e usou aquela palavra, Shazam! Oh! Nós, a igreja de Cristo, não é movida por uma oração forte. A igreja de Cristo é movida pela fé em Cristo. A nossa fé é só nele. E tão somente nele e suficiente. Tem igrejas que acreditam no número de membresia. Quantos membros tem a sua igreja? E a sua igreja? Oh, a minha tem tantos. Que tolice! Tem igreja que põe a sua fé no estatuto. Põe a sua fé no patrimônio da igreja. E nós mostramos o patrimônio como Pedro falou para Jesus. Você está vendo que pedras? Olha que pedras, Senhor. Olha que maravilha. Isso não vai para o céu. Isso vai ficar. Em 3 dias eu vou destruir e construir uma outra. E essa que ele construiu vai para o céu. A nossa fé é em Jesus. E tão somente nele. A igreja movida por Cristo tem fé nele. O que se ouve daquela igreja? É que eles têm fé em Jesus. Eles têm tanta fé que eles se reúnem para orar. Eles têm tanta fé que eles se reúnem para cultuar. Eles têm tanta fé que eles saem para espalhar. E ouve-se a vosso respeito da vossa fé em Cristo Jesus. Eu ouvi da vossa fé. O que dizem na cidade sobre a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos? É uma igreja de fé. Porque é isso que deve caracterizar a igreja. Numa reunião de condomínio, não se exige, olha, tenham fé que vai melhorar. Já tiveram uma reunião de condomínio em que o síndico disse isso? Gente, vamos dar as mãos porque nós precisamos de fé. Não!
Não se exige fé. Mas ao entrar aqui, sim. É a reunião dos que têm fé. Dos que creem no que não veem. É assim que nós somos caracterizados. Nós fechamos os olhos porque temos fé. Oramos porque temos fé. Jejuamos porque temos fé. Aliás, jejuamos quando temos fé. Ou então para ter fé. Senhor, eu vou fazer um jejum para ter fé, que eu estou quase perdendo. E a fé é algo assim, ó, que oscila. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus a Pedro. Ó, mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme tu queres. Fé. A igreja de Jesus, ela é movida por isso. Mas também ela é caracterizada pelo amor aos santos. Fé é nele. Amor é aí em vocês. Oh, que coisa fantástica! Às vezes nós invertemos. Eu tenho fé no pastor e amor a Deus. Quem vai pregar? Opa! Então vai sair coisa boa. Eu tenho fé no pastor. Eu tenho fé no professor. Quem vai dar aquela aula? Opa! Então sai coisa boa. Aí eu ponho a fé no homem. E o amor a Deus. Ele está abrindo mão do amor exclusivo a Ele para o amor a nós. Vinde benditos do meu Pai. Entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e você me amou. Eu tive sede e você me amou. Eu estava preso e você me amou. Eu estive enfermo e você me amou. Eu precisei e você me amou. Aí, ó, a igreja movida por Cristo tem fé em Cristo e amor entre nós. Quando você amar o irmão que vê, está amando a Deus que não vê. Se você não amar ao irmão que vê, não tem como amar a Deus que não vê. Isso é Bíblia, tá? Ah, não, aquele irmão eu não amo, mas eu amo a Deus. Balela. Quem disse que é fácil? Não, ele nunca disse que é fácil. Pelo contrário, ele disse assim, olha, a porta é estreita. E o caminho é apertado. Não é todo mundo que aguenta. Mas os movidos por Cristo, sim. Porque eles recebem de Deus, pelo Espírito, a capacidade para caminhar. Caem e se colocam em pé. Por quê? Porque são movidos por amor um ao outro. O que caracteriza a igreja de Jesus é isso. Ela pode até estimular-se para um ministério em detrimento de outro, mas ela não pode perder que ela é movida por Cristo. Ela é repleta de santos, de fiéis, de gente que tem fé em Cristo e de gente que tem amor um ao outro. É assim que nós somos conhecidos. Nós amamos mesmo uns aos outros. Podemos ser diferentes, mas nós nos amamos. Podemos pensar diferentes, mas nós nos amamos. Eu posso até não gostar do que você faz, mas eu te amo. Eu posso não aprovar o que você falou, mas eu te amo. Por que eu te amo? Porque eu sou fiel ao que eu recebi. Ele me amou quando eu não merecia. Como é que eu não vou amar você sem merecer? Ah, se você passar de ano, papai vai lhe amar. Não! Eu vou lhe amar mesmo que você não passe de ano. Não vou aprovar o que você está fazendo, mas o papai te ama. Essa é a ideia, essa é a realidade. Esta é a igreja movida por Cristo. E por fim, que eu não vou tocar nesse assunto, fica para uma outra oportunidade. A igreja movida por Cristo está centrada na palavra de Cristo. Palavra da verdade. Vamos ouvir a palavra de Deus? Opa! Mas Deus pode falar por um galileu? Pode vir alguma coisa? Amém? Curve sua cabeça, por favor. Na igreja movida por Cristo,
ela tem na sua membresia gente chamada por ele de santo. Gente caracterizada por ele de fiel. Apesar das lutas, são santos. Não são canonizados pela mídia, nem mesmo pela igreja. É provável que a igreja nem conheça você. Mas Deus diz, é santo. É isso que conta. São fiéis. Fiéis ao que receberam. Perdoam porque foram perdoados. Amam porque foram amados. Estimulam porque foram estimulados. Eles estão agindo entre si como Deus agiu por eles. São fiéis. A fé deles está em Cristo. Não é na sua história. Não, é em Cristo. Não é no pastor. Não, é em Cristo. A fé é em Cristo. Eles não acreditam no número de membresia. Não, eles acreditam em Cristo. Eles falam de Cristo. Eles refletem Cristo. Mas também eles se amam. Olha o amor que eles têm entre si. Eles dividem os seus bens entre si. À medida que alguém tem necessidade, eles revelam esse amor. Eles vão visitar uns aos outros. Como aquela igreja se ama. Estão sempre juntos. Eles almoçam juntos, jantam juntos. Eu quero participar dessa igreja. É a igreja movida por Cristo. Pai, nós ouvimos o que Paulo falou para a igreja de Colossos e queremos aplicá-la a nós aqui, para que a igreja de Cristo seja a minha igreja, seja esta igreja. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe e nos fortaleça. E que as características predominantes da igreja de Cristo sejam vivas, evidenciadas e vividas em nosso meio. A partir de nós. Nos ajude, Pai, nisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os oficiais, por gentileza, que estejam comigo aqui à frente. Muito obrigado. Obrigado. Lucas 22, 19. Aproximava-se aqueles momentos finais da vida terrena de Jesus e ele sabia disso. Ele aproveita-se da celebração da Páscoa judaica e institui a ceia do Senhor. E tomando um pão, diz o versículo 19, tendo dado graças, o partiu e lhes deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Corpo oferecido. Sobre a mesa, há pão que os diáconos prepararam para nós. E nós vamos render graças por isso. E vamos participar. Quero convidar a igreja
a colocar-se em pé, por favor. Pedir ao Marcos Deman, pastor conosco aqui na igreja, que renda graças pelo corpo de Cristo. A seguir, os irmãos vão receber, por gentileza, guardem um pouco para participarmos juntos. Por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui nessa manhã te rendendo louvor, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para celebrarmos mais uma vez a ceia. Esse memorial que o Senhor instituiu para nós, Pai, para nós nos lembrarmos, Pai, do teu sacrifício de amor por nós. Queremos te pedir que o Senhor reavive a fé nos nossos corações, Pai. Queremos também te pedir que se alguém aqui ainda não tem a fé salvadora no Senhor Cristo Jesus, Pai, que o Senhor alcance esse coração, que o Senhor toque esse coração, Pai, e que o Senhor produza, Pai, o milagre da salvação nessa vida. Queremos te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor imperfeito, que o Senhor nos aceite como nós somos, e te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Alguém foi esquecido? Só um sinal, serviremos com o maior prazer. Meus irmãos, na noite da sua maior dor, o Senhor Jesus lembrou-se de nós. E ele tomou um pão e ele afirmou que era o seu corpo oferecido por nós aqui. Graças a Cristo Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigado, Jesus.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Outra vez, em favor de nós aqui. Tanto o seu corpo, como o sangue do seu corpo, em nosso favor. Nós vamos dar graças agora. Aqui, nas minhas mãos, há um cálice de suco de uva comum, que nos traz a lembrança do que fez Cristo na cruz por nós, por mim. Vamos agradecer a Deus. O presbítero Manuel é pastor comigo aqui na igreja. E ele vai orar ao Senhor pelo o sangue de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela salvação em Cristo Aleluia. Jesus. Porque lá na cruz do Calvário ele entregou o seu corpo Sim, para ser moído por nós. sim. E através do seu sangue lavou os dos pecados. Nós te agradecemos por este cálice que lembra o sangue derramado em nosso favor. E te pedimos, Senhor Deus, que ele seja uma bênção para cada um de nós, na medida em que nós o tomamos, lembrando e gratos por aquele acontecimento. Fica conosco, Senhor Deus, neste momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Da mesma forma, receba, agradeça o serviço do oficial e, por gentileza, sente-se para esperar participarmos juntos, tá bom? Obrigado. Obrigado. Alguém foi esquecido? Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. E abençoe sua família. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Nós celebramos o sangue de Jesus porque ele nos purifica de todo o pecado.
Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós somos agradecidos a Deus. Reconhecemos nisso a sua graça e misericórdia. Deus vos abençoe. Deus os abençoe, meus irmãos. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Ainda em pé, vamos cantar o cântico 536. A igreja militante. Obrigado, meus irmãos. Presença. Você está convidado a participar da escola dominical. Nós vamos estudar Timóteo em seguida, os relacionamentos dentro da igreja, no culto, como deve ser. Então vamos estudar sobre isso na carta de Paulo a Timóteo. Vamos orar? Quero convidar o presbítero Eduardo Castelo que ore ao Senhor. E após a sua oração, vamos impetrar a bênção apostólica. Obrigado. Agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia, podermos estar aqui em Tua casa. Agradecemos porque participamos da ceia, que representou o corpo de Cristo que foi moído na cruz em nosso lugar. Nós somos muito felizes porque temos essa certeza, a certeza da salvação.
E agradecemos pela palavra que recebemos e pedimos, Senhor, que nos acompanhes no restante deste dia, na aula que teremos agora. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal. Agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Ele multiplique os cuidados dele sobre a tua casa. Ele entre com saúde na vida dos teus filhos. Ele abençoe os teus relacionamentos. Direcione toda a obra de tuas mãos. O Senhor te abençoe e te faça frutificar aonde Ele te colocou. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Cristo Jesus, o consolo, a mediação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado.